Uma erupção muito perto dessa última erupção causou uma tragédia enorme no ano de 1808 no mundo todo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Foi impressionante a erupção do vulcão Unga Tonga Unga Ha'apai, próximo à ilha de Tonga, no último fim de semana. Uma primeira erupção menos violenta aconteceu na sexta-feira, mas a grande erupção aconteceu no sábado, dia 15, por volta das 5h30 da tarde. Horário local. A explosão foi capturada pelas estações espaciais e mostra uma enorme nuvem de partículas se formando na atmosfera, encobrindo Tonga e diversas outras ilhas na região. Foi uma explosão vulcânica impressionante que, mesmo acontecendo no meio do oceano, em um local não habitado, certamente levou sérios efeitos a toda a região. Uma explosão vulcânica é diferente de uma erupção vulcânica normal. Numa erupção normal, existe até alguma ruptura, alguma explosão, cinzas são jogadas na atmosfera, mas o efeito é limitado a pequena parte do vulcão. Explosões vulcânicas são diferentes, tem toda uma mecânica própria em que a pressão do magma é contida pela terra e água sobre o vulcão, até que essa pressão é tão grande que explode a coisa toda, ejetando muito material na atmosfera, muito mais material que uma erupção normal. Olha a foto da caldeira do vulcão em dezembro. Depois, no dia 14 de janeiro, horas antes da explosão, parece que a Terra afundou com a parte central do vulcão sendo coberta pela água. Finalmente, após a explosão, formou-se uma nova cratera que pode ser vista na foto do dia 17. Sim, ainda estamos no dia 16 aqui no Brasil, mas lá já é dia 17. A ilha de Tonga foi fortemente atingida por um tsunami de grandes proporções. Muitas cidades estão sem comunicação telefônica. Alguns vídeos chegaram a sair da ilha antes da comunicação se interromper. Alguns deles mostram o céu absolutamente fechado na ilha, sendo que a explosão aconteceu ao entardecer, às 5h30 da tarde. Você vê o vídeo, parece noite fechada. Impressionante também o registro do som do vulcão feito por moradores. Os vídeos mais impressionantes mostram a força do tsunami causado pelo vulcão que invadiu a ilha com um efeito destruidor. Com a interrupção das comunicações, não se sabe sobre mortos ou feridos. Porém, foram reportados já 2 mortes no Peru em função do tsunami. Outras ilhas da região também estão sem comunicação. Há uma grande incerteza sobre como está a região. Foram gerados alertas de tsunami para toda a costa do Pacífico, até para o Alasca, e também na Ásia, incluindo Austrália, Nova Zelândia e Japão. O alerta é nível amarelo de advertência, o que quer dizer que recomenda-se não estar em praias, marinas ou qualquer ponto da costa oceânica, mas não exige evacuação das cidades. Apenas na Ilha da Páscoa foi emitido ordem para evacuação de cidades costeiras. Hoje, domingo, dia 16, já temos vários vídeos do tsunami atingindo várias áreas aqui das Américas, Chile, Peru, México, até na Califórnia. O risco ainda existe nesse momento e a situação ainda está se desenvolvendo. Só como observação para tranquilizar o pessoal, no Brasil, em Portugal e demais países voltados para o Atlântico, não há nenhum risco. Porém, afastado o risco imediato do tsunami, existe um outro problema significativo derivado do vulcão em questão: o potencial resfriamento atmosférico gerado pelas partículas liberadas. Existe até uma expressão para isso, o inverno vulcânico. Ao longo da história foram registrados diversos eventos desse tipo. Alguns desses eventos ficaram registrados na história como o Ano Sem Verão, a Longa Noite, a Grande Fome, mas atualmente pode-se datar exatamente quando aconteceu o evento com a avaliação da quantidade de cinzas nas geleiras polares. Os anos em que houve tais erupções são marcados exatamente por quantidades anormais de depósitos de cinzas nas geleiras do mundo todo. Algumas conseguem ser precisamente datadas. Da mesma forma, é possível também datar a erupção de cada vulcão, a data em que aquele vulcão entrou em erupção da última vez. Assim, sabemos hoje que houve um evento desses em 1159 a.C., um ano que as cinzas do vulcão Hekla III da Islândia provocou frio intenso no mundo todo.
Alguns historiadores, inclusive, incluem esse evento climático como o estopim do que ficou conhecido como colapso da Idade do Bronze, uma época em que várias civilizações na região do Mediterrâneo colapsaram ao mesmo tempo. Nos registros históricos, os governos da época acreditavam isso à invasão dos Sea People, ou povos do mar. Eventualmente, pode se tratar de refugiados de terras mais frias que se viram forçados a migrar para a região do Mediterrâneo porque suas terras de origem ficaram frias demais para a agricultura. Mas isso é mais especulação. O que se sabe é que houve um evento desses na época. No ano de 536 d.C., ficou conhecido como o Ano das Trevas. Segundo o relato de autores da época, o céu escureceu por 18 meses. O sol era fraquinho, quase tão brilhante quanto a lua. Todas as colheitas falharam e a fome se espalhou pelo mundo. O Império Romano já havia caído, então Roma já havia sido invadida e não restava mais um império unificado. Mas ainda eram frequentes até ali as tentativas de reunificar o império. Muitos historiadores marcam esse evento como sendo o que sepultou definitivamente o Império Romano, enfraquecendo sobremaneira a população europeia. Existe alguma discussão entre acadêmicos sobre qual vulcão teria causado esse fenômeno do Ano das Trevas, mas a teoria mais aceita hoje é que foi uma enorme erupção do vulcão Lhopango, em El Salvador, que causou o desastre. No ano de 1257 d.C., teve início a Pequena Era do Gelo, que durou vários anos e foi catastrófica para a Europa. Acredita-se que foi devido à erupção do vulcão Samalas, na Indonésia. A Grande Fome foi um outro evento que aconteceu entre 1315 e 1317, novamente com um vulcão causando resfriamento do planeta, perda de colheitas e, por conseguinte, fome no mundo todo. A Grande Fome deveu-se provavelmente ao vulcão Monte Tarawera, na Nova Zelândia. Em 1815, a explosão do vulcão conhecido como Monte Tambora, na Indonésia, causou um evento que ficou conhecido como o Ano Sem Verão, que foi o ano seguinte, o ano de 1816. A Europa ainda estava se recuperando das guerras napoleônicas, teve que enfrentar novamente fome e frio extremos. Mas pouco antes deste evento, houve um outro em 1808, uma outra explosão vulcânica que reduziu a temperatura no ano seguinte, não foi tão forte quanto o evento do Monte Tambora, mas gerou também temperaturas bem mais baixas e problemas na Europa também. Esse evento de 1808, acredita-se, aconteceu devido a um vulcão submerso próximo a Tonga, muito parecido com a erupção que tivemos nesse fim de semana. Outros eventos de resfriamento menos severos também são ligados a grandes erupções vulcânicas, como por exemplo a explosão do Krakatoa em 1883, que baixou as temperaturas no mundo todo por 4 anos. Mas há quem afirme que as temperaturas já vinham baixando antes da explosão do vulcão. O vulcão pode até ter contribuído para o frio, mas não foi a única causa. Também no ano de 945 houve uma erupção no Monte Paektu, na divisa da China com a Coreia do Norte, que também causou um impacto climático global, mas não teria sido tão pronunciado quanto os demais. Note que erupções vulcânicas normais não causam problema. Esse tipo de problema é típico de explosões vulcânicas, que são bem mais raras. O fato é que é um fenômeno conhecido que as partículas expelidas por um vulcão dessa forma podem ficar muitos meses na atmosfera e, como elas refletem parte da luz do Sol, tendem a resfriar o planeta consideravelmente. O importante nesse caso nem é a força da erupção em si, mas o tipo de particulado que ela coloca na atmosfera. Embora erupções maiores tendam a gerar um efeito maior, é o tamanho e tipo das partículas que vai definir de fato se haverá o efeito ou não. A erupção que vimos em Tonga esse final de semana parece muito pequena para gerar efeitos mundiais como os exemplos destacados. Ainda precisamos acompanhar essa nuvem de partículas, precisamos ver se não haverá mais erupções, mas parece pouco provável um efeito mais crítico. De qualquer forma, essa erupção, mesmo que com pequeno potencial de gerar impacto significativo no clima, mostra duas coisas importantes. Primeiro, que vai permitir muitos estudos em cima do tema. Veja, essa é apenas a terceira grande erupção explosiva que poderá ser acompanhada de forma global. Após a explosão do Krakatoa em 1883, que foi a primeira em que temos registros modernos, temos o som gravado do vulcão.
temos muitos desenhos e fotos da erupção. A explosão do Monte Pinatubo, nas Filipinas, em 1991, já tinha muito mais tecnologia para registrar toda a tragédia e calcular a diminuição da temperatura nos anos seguintes. Porém, foi uma explosão menor, não causou tanto impacto assim. A explosão do vulcão Unga Tonga Unga Ha'apai certamente será acompanhada com um número inédito de medições, vídeos e registros. É um desastre, sem dúvida alguma, principalmente para o povo de Tonga e outras ilhas do Pacífico, mas servirá certamente de insumo para muita pesquisa e novas descobertas. Mas, em segundo lugar, esse tipo de evento serve também para nos alertar o quão pouco controle temos de fato sobre o clima do planeta. Existe um grande grupo de pessoas muito ricas na Europa que acredita ser capaz de escolher como será a temperatura do planeta daqui para frente, nos próximos anos ou décadas. Propõe uma série de medidas restritivas que, curiosamente, o custo recai muito mais sobre os indivíduos pobres do terceiro mundo do que sobre essas pessoas ricas da Europa em si. Mas mesmo que as teorias dessas pessoas e os problemas que elas acham existir sejam verdadeiros, essas pequenas lições da natureza nos mostram que qualquer que seja o nosso planejamento, o nosso suposto controle sobre o clima, sempre será uma fração do que o próprio planeta tem. Mudança climática é coisa tão constante que existiu em toda a história da humanidade. O clima não para de mudar, nunca parou. A única novidade que temos agora é a prepotência de algumas pessoas que acham que podem controlar isso. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado.